Olha, eu fico imaginando a paciência que Haroldo e Fúvia tiveram comigo quando eu fui me converter. Eu não teria essa paciência comigo, não teria. Eu lembro quão impetulante eu fui, quão ousado eu fui nas perguntas. Era uma célula de sexta-feira, eu ia na casa do Haroldo. Na época eu namorava a Thaís e falava para o Haroldo assim: Haroldo, por que eu não posso transar com a minha namorada? Assim, desse jeito. Por quê? Por que é pecado? Onde está escrito que é pecado? E hoje eu me dou conta de que Haroldo fez parte da criação da Fúvia, da Thaís. E hoje eu olho para algumas garotas aqui, preciosas, e se algum namorado delas falasse assim comigo, eu ficaria muito irritado. Então eu vejo que eu fui muito insensato, mas Deus me livrou, me guardou. Haroldo e Fúvia foram muito pacientes comigo, pregaram o evangelho, me mostraram a verdade, não quiseram me empurrar nada por força, mesmo eu merecendo, eu reconheço isso. E, queridos, a palavra ela é poderosa, ela gera transformação. Nós precisamos abrir o nosso coração e conhecê-la. Isso é necessário. Muitas vezes a gente quer fazer com que a nossa vontade seja encaixada naquilo que está na palavra. Queremos que a palavra de Deus se adapte à nossa realidade, às nossas vontades. E, graças a Deus, não é assim que funciona. Quando nós nos damos conta disso, de que a palavra é soberana sobre aquilo que acontece na nossa vida, nós nos abrimos a ser transformados. Uma transformação que argumento nenhum, racionalidade nenhuma, inteligência nenhuma é capaz de produzir. Por quê? Porque o evangelho continua sendo algo experimental. É pela ação poderosa do Espírito Santo que nos convence de todo o pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então é um processo. Você que está orando, não desanime. Não deixe que o inimigo coloque coisas na sua cabeça dizendo que não é útil, que é perda de tempo, de que não serve para nada. Não permita que a sua cabeça, que esses pensamentos ocupem a sua cabeça. Coloque sempre as pessoas que você tem orado com perseverança, com humildade diante do Senhor, sabendo que a vontade, que a vida deles é tão preciosa quanto a sua. Amém? Aqui no meu esboço eu tinha colocado iniciar o culto saudando a todas as mamães, com parabéns, já tive a oportunidade de fazer isso, orar por vocês. E hoje a mensagem não poderia ser diferente. É sobre essa questão do papel das mães. No muito aquilo que a gente vê na igreja evangélica, nós temos um assunto que ele é praticamente um tabu no nosso meio. Não deveria ser, mas infelizmente é, que é sobre nós falarmos sobre a figura de Maria. A figura de Maria, muitas vezes, ela é deixada de lado pela maneira errada como os católicos veneram, idolatram a figura de Maria. Só que esse assunto não deveria ser motivo para que nós venhássemos a deixar de lado e falar da bênção que a Maria foi na criação de Jesus. Então não devemos, por medo do extremismo, da idolatria, deixar de falar da figura abençoadora que Maria teve no papel da criação de Jesus. Todos entendem isso? Estão entendendo o ponto que eu quero dizer? Não vamos deixar de falar da bênção da vida dessa mulher que impactou a vida de todos aqueles que estavam cercando a vida de Jesus, porque ela impactou também, porque simplesmente existe um entendimento de idolatria, de imagem, envolvendo outro tipo de religião. Então, eu fui pesquisar um pouco sobre essa questão do Dia das Mães e como surgiu essa data, qual é a origem de tudo isso. E temos diversos dados. Vamos ter dados nos Estados Unidos falando de pessoas que fizeram campanhas de oração por períodos de guerra. Então tiravam uma data, que se reuniam para orar por seus filhos, e as mães se reuniam. E ali, por ser um encontro de mães,
eles começaram a chamar como data das mães e orar sobre isso. Existiram outros movimentos, agora já mais próximos da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, onde as mães também se reuniam para orar pelos seus filhos que estavam na guerra. Enfim, existem 3 ou 4 teorias que vão dizer como surgiu o Dia das Mães, a partir daí os feriados, a maneira institucional como a importância das mães foi reconhecida nessa história. Uma coisa é, se for por um apelo comercial, se for por orações de paz, se for por orar pelas questões dos filhos, não importa. O motivo por si só, se for para a gente louvar a vida dessas mulheres preciosas, ele é genuíno. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esse papel tão importante e determinante na criação dos filhos, que é o papel de uma mãe. Amém? Se cada um de vocês está aqui, você foi gerado por uma mãe. Se você é mãe, você sabe do que eu estou falando. Eu não sou mãe, graças a Deus. Então, a Bíblia nos ensina em Êxodo 20, versículo 12, de que nós devemos honrar os nossos pais, inclusive as nossas mães, para que os nossos dias venham a ser prolongados sobre essa terra. Amém? Então, uma coisa que eu quero dizer para vocês, filhos, não espere o dia das mães para honrar as suas mães. Não espere uma data para fazer aquilo que deve ser uma postura sua diária, constante, regular. Honra aos nossos pais não são somente em dias onde postagens sobre isso são presentes na internet. Você, acredite, você não está honrando a sua mãe se você só é carinhoso com ela hoje, a partir de um texto que você vai publicar na internet e uma foto que você vai escolher segundo os seus critérios, em que talvez você esteja mais bonito do que a sua mãe. O correto seria: mãe, hoje é o Dia das Mães, qual foto a senhora quer que eu publique aqui? Não é mesmo? Então, honrar os nossos pais, honrar o foco hoje, sendo o Dia das Mães, honrar as nossas mães, vai além do que somente um post no Instagram, no Facebook. Vai além do que somente ligar para a mãe, mandar uma mensagem no grupo da família e honrar na frente dos seus familiares. Honrar os nossos pais também é muito diferente do que fazer o que os pais acham que você precisa fazer. Percebam, a mensagem de hoje, ela é muito perigosa. Por quê? Porque a função materna, ela é muito importante e ela é determinante. Só que também existem, hoje em dia, coisas acontecendo na criação dos filhos que também precisam ser ditas. E eu tenho certeza, não sei se todas, mas em algumas pessoas isso vai gerar um certo desconforto, mas nós precisamos olhar para isso. Por quê? Porque quando se erra na criação dos filhos, isso gera um impacto não somente isoladamente na vida do seu filho. Esse impacto é gerado na vida do seu filho, que vai impactar a vida das pessoas que vão estar no entorno do seu filho, na vida das pessoas que vão se relacionar com o seu filho, na pessoa que vai casar com o seu filho e a sua filha, e a maneira como o seu filho ou a sua filha vai ensinar os seus netos. Então é necessário levantar algumas questões na criação de filhos, para que você, percebendo que isso acontece em você, você possa corrigir. Será que é tarde? Será que não é? Você tem que avaliar. Mas nós precisamos instruir o povo de Deus acerca daquilo que é correto se fazer. Chamar a atenção, trazer luz para algumas situações onde às vezes a pessoa não tem a capacidade de discernir. Por quê? Porque foi ensinada dessa maneira. Você acha que você tem alguma coisa a acrescentar na vida de alguém porque você vive de uma certa maneira que você criou na sua cabeça? Você acha que você é um indivíduo capaz de influenciar a vida de outras pessoas por si só, independente, porque você aprendeu algo muito sublime durante a sua vida? Não. Grande parte daquilo que você ensina e daquilo que você faz e você impacta a vida das pessoas, você aprendeu na sua casa. O que você aprendeu sobre amor, sobre compaixão, sobre justiça, sobre valores, isso é determinante
para a maneira como você vai agir na sua vida hoje. Se você conviveu em um ambiente caótico, num ambiente cercado de brigas e confusões, você acha que isso não afeta a sua vida? Você acha que você vai viver uma vida completamente fora disso? Pode ser uma exceção. Porém, o modelo, a maneira natural como as coisas transcorrem você vai trazer isso para os seus relacionamentos. Muitas vezes nós vemos pessoas agressivas, nós vemos pessoas que não conseguem lidar com o não, nós vemos pessoas que não conseguem lidar com a repreensão de uma maneira natural e não conseguem pedir desculpas, porque não aprenderam isso na sua casa. Porque não viram no seu convívio familiar essas situações acontecendo. Então, dito isso, a corrupção do papel, seja do pai, seja da mãe, geram consequências sérias e gravíssimas. Por isso que é tão necessário nós falarmos sobre o papel dos pais, do pai e da mãe. A cultura moderna tenta, a todo custo, desconstruir, corromper, ressignificar, dar um outro sentido ao que seria o papel de um pai e de uma mãe. Quer ver um exemplo? Nós temos batido toda segunda-feira, Haroldo e eu e as pessoas que nós convidamos para ministrar na reunião de homens, nós temos batido nessa tecla, o que é ser homem segundo a luz da palavra. Quais atitudes são esperadas de nós? Quais são as reações que a Bíblia espera que nós venhamos a ter? Qual é o posicionamento que nós precisamos ter? E hoje, lendo algumas coisas, se a gente está muito atento às questões culturais, parece uma coisa completamente na contramão, parece uma fantasia poder viver isso. Porque aquilo que o mundo quer ensinar para nós é totalmente contrário àquilo que a palavra quer nos instruir. E por incrível que pareça, a gente pode olhar para isso e falar, meu Deus, o papel do homem está completamente destruído. É verdade. Atualmente, os homens já não sabem mais como ser homens, como se comportar como homens. Só que veja só, como você destrói o papel de um homem, se não destruindo primeiro, sutilmente, o papel de uma mulher? Nós hoje estamos dando muito foco para o papel, pela ausência, pela falta que nós estamos sentindo do posicionamento dos homens, e nos esquecemos que a criação desses homens é feita pelas mulheres. Tem papel determinante das mulheres. Então, qual foi o papel que foi corrompido primeiro? O do homem, que hoje é muito mais visível aos nossos olhos, ou levemente corrompido e primeiro o papel das mulheres? E como que essa corrupção começa a entrar no papel das mulheres? É dizendo para elas, não é tão importante assim você cuidar dos seus filhos. Vai trabalhar. Você não tem valor naquilo que você faz. Isso é uma mentira. A Bíblia vai nos dizer sobre isso. Nós vamos ver que a mulher virtuosa, ela edifica o seu lar. Nós vamos ver que os filhos são a herança do Senhor. Então nós só podemos nos apropriar da herança do Senhor nessa terra porque uma mulher gerou esse filho. A mulher, ela cuida dos seus. Então ela gera, ela acolhe, ela ama, ela direciona. Se você corrompe, se você estraga esses princípios básicos, você afeta diretamente os seus filhos. Afeta no papel das meninas que são criadas por essas mulheres com esse papel corrompido, você está afetando dali para frente tudo o que ela vai entender como papel de uma mulher. E no homem, você afeta completamente o papel desse homem. Porque você quer resolver, você quer dar coisas que você precisa dar, mas não em excesso. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então esse papel que é fundamental na mãe, ele começou a ser destruído ao longo desse tempo. E hoje o que nós vemos é só a ponta de um iceberg, onde tem muita coisa por trás disso que nós já esquecemos.
mas nós precisamos voltar e retomar. Então a diferença desses papéis de pai e de mãe são simples, mas continuam sendo diferentes e importantes. Por exemplo, a mãe. A mãe é aquela que quando ela gera, é a primeira pessoa que tem contato com o seu bebê. Então ela acolhe nos seus braços, ela ama, ela se doa, ela amamenta, ela alimenta, ela cuida, ela protege. Ela é que vai ensinar sobre amor, sobre carinho, sobre perdão, sobre compaixão, sobre misericórdia, sobre fé. Quantos aqui foram provocados ou foram extremamente tocados porque uma mulher de fé afetou a sua vida? Quantos aqui? Mulheres de fé que não desistiram. Quando nós olhamos para o papel do homem, nós vemos uma complementariedade, mas existe uma diferença. O papel do homem, do pai, ele vai ter um papel determinante sobre a construção de valores sobre justiça, sobre força, poder, autoridade, proteção, provisão, coragem. São coisas diferentes, mas que são complementares. Do que adianta poder e autoridade se você não tiver a compaixão e a misericórdia? Você percebe que são papéis que se complementam. E nós precisamos das duas figuras na criação de uma criança, na criação de um filho. Então, todos nós somos fruto de uma relação entre um homem e uma mulher. Estamos aqui porque uma mulher deu a vida a nós. Isso é comum aqui. Porém, a família pelo qual você foi criada não corresponde ao mesmo padrão. Deveria ser, mas nem sempre é assim. E a criação o ambiente familiar onde nós fomos criados, influencia o que nós vamos fazer na nossa vida adulta. Então a criação de um filho depende de muitos fatores. E esses fatores devem ser extremamente equilibrados entre a ação de uma mãe e a ação de um pai. Os papéis são extremamente importantes. Por exemplo, eu gostaria que alguém me respondesse: que papel tem um pai nos primeiros dias de vida de um bebê? Nenhum. Você pode se achar muito importante porque você trocou uma fralda, porque você esquentou, sei lá, você acendeu a luz, você deu bom dia para sua esposa e tratou-a carinhosamente. Mas o papel, a influência determinante que um pai tem ao nascer de um filho é zero. Por quê? O filho, o bebê, ele só precisa da mãe. A mãe tem tudo o que ele precisa. Tudo. Tem o alimento, ela produz. Tem o carinho, tem o calor, tem tudo o que ele precisa naquele primeiro momento. Porém, nós vamos observar em Eclesiastes 3 que há um tempo para todas as coisas. Essa criança começa a se desenvolver, começa a dar sinais do pecado que já existe nessa criança, e aí vem o quê? As desobediências, as contrariações, a manifestação das características de cada um, do perfil de cada um. Ou vocês acham que não existem perfis? Não existem características? Quantos aqui são pais de dois filhos ou mais? Existem diferenças entre um filho e outro? Ou são iguais? Completamente diferentes. E aí entra então o papel do pai. Diante de uma desobediência, porque a mãe, ela tem esse amor, essa misericórdia, essa compaixão. Então, diante da primeira malcriação, o que a mãe faz? Filho, não é assim. Amorzinho da mamãe, não faça dessa maneira. Aí o filho entende o quê? A minha mãe me ama, ela não vai me corrigir. E o filho vai testando esses limites. E o filho vai avançando em desobedecer. Até o passo que a mãe começa a perder um pouquinho a paciência. Começa a chamar pelo nome, né? Então, é que meu nome é muito curto. Renan é muito curto e apelido para Renan é muito complicado. Por exemplo, a Thaís. Eu imagino que a mãe dela era: Thaisinha linda da mamãe. Não faça isso.
Aí, não, pronto, Thaís, pelo amor de Deus. Aí a Thaís vai testando os limites do pai, da mãe, do pai, da mãe. Aí já começa a ser, não é mais Thaisinha, é Thaís, pare de fazer isso. Daqui a pouco, se a mãe é crente, é abençoado, filho do Deus Altíssimo, vê se para de fazer isso, senão eu vou ter que acertar as contas com você. Então a necessidade de uma postura um pouco mais firme, as crianças começam a exigir. E da onde virão essas posturas mais firmes? De onde? Da figura do pai. O pai exerce esse papel. Faço parte de uma época, talvez o meu pai foi muito raiz, mas faço parte de uma época onde o meu pai não precisava falar. Se ele estava no mesmo ambiente que eu e minha mãe falava, Arnaldo, fala com seu filho, meu pai fazia assim. Se eu percebesse que ele estava me olhando, já era um sinal, eu tinha que parar. Aí daqui a pouco, já me esquecia daquele olhar do meu pai, minha mãe novamente, Renan, para. Daqui a pouco, meu pai só falava assim, se eu ouvir a sua mãe falar o seu nome mais uma vez, nós vamos conversar. Queridos, isso acabava com o ímpeto de qualquer criança. Você podia estar onde você estava, numa festa, numa reunião familiar, não é mesmo? A criança murchava, eu lembro que eu ficava murcho. Tudo isso para dizer o quê? Porque os papéis se complementam. Agora vamos para esse tema, sobre essa questão de Maria. Vamos fazer a leitura de Lucas, capítulo 1, no versículo 26. Lucas deixa registrado para nós, talvez o local onde tenha mais detalhes sobre, se eu posso assim dizer, o comissionamento, a missão de Maria. Lucas capítulo 1, versículo 26, diz o seguinte: o nascimento de Jesus é anunciado. E no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, para uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E o anjo se aproximou dela e disse: salve, tu que és muito favorecida. O Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo, ela ficou perturbada com o que ele disse, e pôs-se a pensar que tipo de saudação seria essa. E o anjo lhe disse: não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e lhe darás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Eu quero salientar uma questão aqui, que no versículo 30 o anjo lhe diz: não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus. Maria não era uma mulher comum. Um pouco mais para frente, no versículo 46, o entroncamento, a maneira como eles organizam os textos, vão dizer que existe uma canção, a canção de Maria, e vai dizer sobre a sua humildade, e o como ela reconhecia o seu Salvador, como ela precisava ser salva. E ela entende o privilégio que foi fazer parte desse plano de Deus. Mas eu gostaria muito de dar um foco aqui nesse versículo 30, sobre como ela achou graça diante de Deus. E é aqui nesse ponto onde existe, eu não vou dizer um segredo, eu não vou dizer uma mística, mas é a partir da tradução deste ponto em que se confunde o papel de Maria, e aí o catolicismo vai fazer a idolatria, e nós, usando pela luz da palavra, vamos entender que Maria foi encontrada com muita graça diante do Senhor. Foi abençoada, foi bendita. Não idolatramos a questão de que se a sua virgindade
ela era perpétua ou não, se ela subia aos céus ou não. Não fazemos orações a Maria porque entendemos que podemos orar diante e diretamente para Jesus. Oramos a Deus Pai e pedimos em nome de Jesus. A Bíblia é muito clara, muito direta em dizer que nós não devemos adorar ninguém senão o nosso próprio Deus. Ela não é a mãe de Deus, ela é mãe de Jesus. Só que isso também não exclui, você vê como é sutil, isso não exclui o papel importante que ela exerceu na criação de Jesus. Então esse, por ser um assunto delicado, ser um assunto complexo, nós devemos tratar com respeito e calma, para que não haja confusão no nosso meio. Porque todo assunto que não é conversado, que não é tratado, que é deixado de lado, cresce à sombra daquilo que deveria ser tratado e se torna um assunto pior e maior. Então, para simplificar, quem foi Maria? Maria foi uma mulher extraordinária, exerceu os seus dons. Tudo aquilo que nós lemos na palavra a respeito de uma mulher valorosa, virtuosa, que sabia cuidar muito bem do seu marido e do seu lar, Maria operou essas funções com maestria. Essa é a figura de Maria. Uma mulher temente ao Senhor, reconheceu a sua necessidade de salvação. Era sábia, inclusive, para falar com Jesus, na frente daqueles que eram seus discípulos. Ela sabia usar da sua autoridade por ser mãe de Jesus. Sabia o momento certo em que ela deveria falar e calar. Porque ela sabia da influência que as palavras dela teriam. Quando você conhece uma pessoa muito importante e você vê a mãe desta pessoa muito importante, você já considera aquela pessoa muito importante. A idolatria a Maria não é por si só uma coisa fora do comum. Por quê? Porque ela representa uma figura muito importante, para alguém muito importante. Só que, ao mesmo tempo em que nós vemos esse tipo de idolatria, acontece também na vida de homens. Ou vai falar que não, Calvino não é idolatrado, Lutero não é idolatrado, Apóstolo Paulo não é idolatrado, Apóstolo Pedro não é idolatrado. A todo momento essa idolatria acontece. Sabe por quê? Porque o nosso coração é uma máquina de produzir ídolos. O nosso coração a todo momento quer colocar uma pessoa mais importante nesse coração, nesse lugar. Quer colocar como referência. E essa referência precisa ser Jesus. A nossa referência precisa ser o nosso Senhor. E eu sei que a mãe desempenha um papel importante, mas deixa eu dizer isso para você, você não pode idolatrar a sua mãe. Você não pode idolatrar o seu pai. Pais, não idolatrem os seus filhos. O coração de vocês precisa ajustar. Eu não estou falando para tratar o filho de vocês com indiferença, e nem para que vocês, filhos, tratem o pai de vocês com indiferença. Mas precisa cair no nosso meio os lugares de idolatria. A idolatria no coração do homem precisa cair. Nós precisamos nos arrepender disso e colocar Jesus como o único ídolo das nossas vidas. Por quê? Porque a idolatria gera sérias consequências. E nós temos visto isso acontecer nessa sociedade. Pais que procuram desesperadamente ter filhos. E quando tem filhos, você vê nitidamente que uma criança acaba ocupando o lugar de um Deus na vida de uma família. Não conseguem impor limites. Não conseguem educar. E é muito, muito feio quando você se depara com uma casa onde uma criança reina. Porque você não dá a chave do seu carro na mão de uma criança. Você não dá o cartão, a senha, o acesso ao banco e fala, administre da maneira como você faz. E por que você faz isso com seu filho em alguns momentos? Assim como também existem muitos adultos que precisam romper com questões de idolatria na sua vida, com pai e com mãe. Não conseguem avançar na vida. Parece que a todo momento possuem uma âncora amarrada na sua vida, que precisam a todo momento retornar
para o lugar de dependência dos pais, de aprovação dos pais. Tudo parece que o que vai fazer precisa pedir autorização dos pais. É casado, já tem filhos, não consegue se desligar dos pais. Será que isso realmente é honra? Eu acredito que não. Queridos, honrar os nossos pais, acima de tudo, não é fazer o que eles querem, mas é entregá-los o verdadeiro sentido do amor, daquilo que eles precisam. Cuidado, carinho, atenção. Mas isso não significa que você deve concordar com tudo. Adaptar a sua vida para eles. E pais, se vocês continuam insistindo em idolatrar os seus filhos no processo de criação, vocês vão sofrer muito quando esses filhos escolherem os seus parceiros de vida e saírem da casa de vocês. Porque aí vocês vão se dar conta que vocês estão num relacionamento que talvez o seu cônjuge seja um estranho na sua própria casa. Por isso que dentro de um casamento, e isso é muito chocante dizer hoje em dia, porque isso gera muita polêmica. Dentro de um casamento, os filhos não são a prioridade do casal. A prioridade do casal é o cônjuge. Marido, se você tiver que dar a sua vida por alguém, você dá a sua vida pela sua esposa. Depois você salva os seus filhos. É duro dizer isso. É difícil. Mas você primeiro salva a sua esposa e depois você salva os seus filhos. Esposa, o seu sacrifício, a sua submissão não é ao seu filho, é ao seu marido. Porque a maneira como o seu filho assistir, observar, aprender como você trata o seu marido, ele vai aplicar na sua vida, nos seus relacionamentos. Então percebe que a aplicação é errada. A motivação muitas vezes ela é sincera. Não, eu quero fazer tudo. Eu quero que os meus filhos não tenham dificuldade. Eu quero que eles recebam aquilo que eu não tive. Eu quero dar em abundância. Eu quero proteger. Não, eu quero orientar. Tudo que é feito em excesso gera uma consequência. Proteção demais. Quando você coloca isso na linha do tempo, depois de anos, o que isso vai gerar? Falta de confiança, medo, ausência de coragem. Porque você protegeu tanto, você criou um ambiente tão favorável, que quando essa pessoa encontrar um ambiente desfavorável, ela não vai saber o que fazer. O que ela vai querer? Ela vai querer procurar o pai e a mãe. O excesso de broncas, o excesso de violência, a ausência do amor, também tem suas consequências. Gera uma pessoa hostil, que não sabe reconhecer carinho, não sabe o que é misericórdia, não sabe ter compaixão, não sabe manifestar isso, não consegue traduzir para si mesmo aquilo que sente, porque uma pessoa não é 100% ausente de amor, ela ama, mas ela não sabe traduzir isso. E aí quando ela se vê amando num relacionamento, quando ela se vê nas suas relações gostando de alguém, ela não sabe reagir. Por quê? Porque ela não recebeu isso. Então o excesso de todas essas coisas geram consequências. Por melhores que sejam as intenções, por melhores que sejam as suas motivações, os seus desejos, nós devemos sempre nos apegar àquilo que a palavra diz. Há tempo para todas as coisas. Há um papel designado para cada uma das funções familiares, do pai e da mãe. E Jesus recebeu isso de Maria. Ela soube ser sábia. É sim uma das grandes figuras femininas que nós temos na Bíblia. Digna, bendita, abençoada, escolhida. Deus viu graça nela. Algo ela tinha de especial. Nós, como cristãos, pelo fato do catolicismo venerar, idolatrar, não devemos tratar Maria como qualquer pessoa, porque ela não é. Não idolatramos, mas também não tratamos ela como qualquer tipo de pessoa. Muito importante. Exercer o seu papel.
os seus dons, os seus talentos, criou o menino Jesus, que depois se tornou, sim, o seu ministério glorioso. O nosso próprio Deus foi orientado, foi amado, foi direcionado, foi cuidado. Ou quem você acha que o alimentou? A provisão de Deus, Deus poderia fazer o próprio Jesus não ter fome. Não, ele proveu a sua mãe para que a sua mãe o alimentasse. Essa é a provisão de Deus. Maria foi provisão para Jesus. Então essa mulher tem o seu papel, tem a sua relevância. Assim como vocês também, mães. Vocês possuem a sua relevância. Vocês são importantes. Não permita que o feminismo, não permita que a modernidade falem para vocês que o papel de vocês não é importante, que a criação dos filhos não é importante. Não permita que esse tipo de pensamento, que esse tipo de frase, que esse tipo de teoria invada o seu coração. Não substitua a importância de criar os seus filhos, de conduzir, de proteger. É muito trabalhoso. Fácil é entrar numa empresa, bater o ponto, exercer uma função e sair. Isso é fácil. Mas existe um papel na condução, no acompanhamento, na educação, na proteção, que é um trabalho exaustivo e extremamente importante. Então nós precisamos valorizar isso. Levantar questões que são importantes sobre essa questão da idolatria aos filhos, sobre a questão das criações, sobre as dificuldades que as mulheres têm encontrado hoje em dia. Mas devemos acolher, devemos amar, devemos honrá-la, não só hoje. Filhos, honrem os seus pais, para que os seus dias se prolonguem. Tenham em vocês a mentalidade de honrar os seus pais, de amar os seus pais, de se comunicar, de entender os seus pais. Entendendo os seus pais, entendendo por que os seus pais fazem o que eles fazem, você vai começar a perceber que você também repete esse tipo de coisa na sua vida. Se você não tem nenhum tipo de relacionamento, se você não consegue ter nenhum tipo de relação saudável, você vai ver que isso vai afetar a sua vida. Vai afetar o seu cotidiano. Você precisa estar muito bem resolvido com seus pais, para que você consiga honrá-los. Não me dou bem com os meus pais. Respeite-os. Você não precisa concordar com eles em tudo. Ame. Escolha as suas batalhas. Escolha os assuntos no qual entrar. Visite os seus pais com frequência. Tome um café, leve para almoçar. Tenha momentos de alegria. Nem só de conflito vive o homem, irmãos. Nem só de assuntos delicados vivem o homem. É necessário entrar sim em assuntos que são complicados, perguntar, mas é necessário também desfrutar da presença. Hoje, por exemplo, como será o seu almoço depois daqui? Você vai escolher hoje para entrar em assuntos delicados com a sua mãe? Será que hoje é o dia? Será que isso é sabedoria? Você vai escolher hoje tocar naquele assunto que você sabe que vai dar problema? Será que isso é sabedoria? Ou será que hoje é o dia de pegar esse assunto, guardar bem guardadinho, guardar o seu rancor, as suas emoções e falar: hoje eu vou desfrutar. Hoje eu quero ser como eu era quando eu era criança, me sentir amado, poder retribuir aquilo que meu pai e minha mãe fez por mim. Carinho, atenção, amor, um presente, uma flor, uma carta, um gesto. Atenção. Pegue o seu celular, desligue o seu celular. Ninguém precisa ver a foto de onde você almoçou. Ninguém precisa saber que você ama em palavras. Quem precisa saber hoje que você ama a sua mãe é sua mãe. Então ame-a. Desligue o seu celular. Tenha um tempo de qualidade com ela. Renan, mas eu não sei o que fazer. Fica olhando para a cara dela. Admire essa mulher que cuidou de você, alimentou você, trocou as suas vestes, limpou a sua sujeira, já passou um monte de pano para você. Contemple essa mulher. Seja grato. Sabe por quê? Porque tem muitos aqui que não tem essa mulher hoje. Não tem. E em determinado momento vão chorar de saudade. Vão se lembrar desse tempo.
Então valorize o que você tem hoje. Está brigado com a sua mãe? Peça perdão. Ah, mas não fui eu que errei, eu não perguntei. Peça perdão. Para de perder tempo. Você não sabe onde ela pode estar amanhã. Nós somos um sopro. A nossa vida é um sopro. Vai viver uma vida agora brigado com o pai e com a mãe? Peça perdão, irmãos. Diga que você errou, assuma o seu lado. Mas eu só tenho 1%, ela está 99%. Peça perdão pelo seu 1%. Deixa que Deus trabalhe no resto. Amém? Hoje, tire um momento para conversar com a sua mãe. Tire um momento para talvez retribuir uma fração mínima de tanto que ela já fez pela sua vida, de tantas coisas que você nem imagina que ela já passou por você, tantas lágrimas, tantos sorrisos, tanto serviço, tanta doação, tanto sofrimento, tanta vergonha talvez que você já fez ela passar. Tire um momento, agradeça a Deus na frente dela, ore com ela. Senhor, eu quero orar pela vida da minha mãe, eu quero que o Senhor a abençoe, que você prolongue os dias dela com saúde, que eu possa ser um filho mais presente. Ore isso com a sua mãe. Valorize esse momento. Mas Renan, é só uma data comercial. E daí? Que diferença faz? Aproveita esse momento. Se você tem a possibilidade de, numa data comercial, poder fazer isso, orar e ter um bom convívio com a sua mãe, faça. Alguns não podem ter esse privilégio. Reconheça o esforço dessa mulher que direcionou a sua vida, com as suas dificuldades, com as suas limitações, amou você, direcionou você. Muitos aqui foram conduzidos aos caminhos do Senhor, pelos joelhos, pelas orações de mulheres falhas, limitadas, mas que não abandonaram os caminhos do Senhor e não desistiram de você. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar. Senhor, nessa manhã, eu quero orar por cada mãe aqui, por cada família representada, por cada pessoa que foi gerada, concebida por uma mãe, amado, cuidado, protegido, nutrido, direcionado. São figuras fantásticas, Pai, nesse processo de criação. Possuem os seus defeitos, as suas falhas, como qualquer outro ser humano, mas possuem um papel fundamental de cuidar, ensinar, proteger, amar. A primeira manifestação de amor que uma criança conhece é o abraço e um beijo de uma mãe. É muito louco pensar, Pai, que o Senhor nos amou ainda antes de tudo isso, que essa manifestação ainda é muito pálida perto do amor que o Senhor sente por nós. Mas hoje nós queremos orar manifestando a nossa gratidão por essas mulheres incríveis que cercaram a nossa vida. Assim como Jesus em tudo honrou a sua mãe, obedeceu. Assim como Maria exerceu o seu papel com maestria de mãe, com os seus dons, com as suas habilidades, com as suas limitações, mas ela encontrou graça e favor diante do Senhor. Maria era bendita, bem-aventurada, abençoada, assim como muitas mães que eu vejo aqui. Senhor, hoje é sim uma data comercial, mas isso não tira de nós a possibilidade de orarmos pelas nossas mães, abençoarmos a vida delas,
Podermos tirar um momento de retribuir tudo aquilo que um dia foi depositado nas nossas vidas. E poder hoje retribuir esse amor, esse carinho e essa gratidão. Eu oro para que, se existe algum irmão aqui, Senhor Deus, com problemas com a sua mãe, hoje seja encorajado pela ação do Espírito Santo a se reconciliar, pedir perdão, procurar conserto, transformação, porque o Senhor se alegra com essas coisas. Manifesta no nosso meio, Pai, a doce presença do Teu Espírito Santo. Que o nosso coração endurecido dê lugar a um coração contrito, Pai, humilhado, humilde, rendido diante do Senhor, Pai. Que hoje seja um domingo de deleite e desfrute da Sua presença, mas também da comunhão com pessoas tão queridas. Eu te louvo, Pai. Te louvo por esse papel que o Senhor criou. Sociedade nenhuma poderia criar, nomear esse papel. O Senhor criou. E eu te louvo pela Sua sabedoria, pela Sua infinita sabedoria em criar, organizar todas as coisas. Obrigado, Pai, por essas mulheres de Deus que cercam as nossas vidas, que impactam a nossa vida, Pai. São mulheres de oração, são mulheres de fé, Senhor Deus. E esses posicionamentos são determinantes para a vida dos Teus filhos, Pai. Te louvo por todo o cuidado, por todo o amor depositado de forma incondicional nas nossas vidas. Eu oro para que cada mãe, Pai, seja guardada, abençoada, seja rica em saúde, próspera em felicidade, e que hoje possa desfrutar da presença dos seus filhos. Que seja um domingo especial, e que esse domingo venha glorificar o Teu nome, Pai, por meio da comunhão, a ação poderosa do Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus.